Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Para quem não me conhece, sou a doutora Rosa Lisboa e dando continuidade ao nosso assunto aqui referente aos problemas na construção, problemas esses causados pelo seu empreiteiro. Terminei o vídeo anterior falando a respeito da notificação, que você dentro dessa notificação você deveria dar um prazo para que a pessoa cumprisse a obra, cumprisse aquele determinado serviço ou consertasse aquilo que estava faltando, e caso isso não fosse feito, que você, a partir do momento que tinha vencido o prazo da notificação, você teria direito de ir para o judiciário exigindo os seus direitos, ou através de uma obrigação de fazer, para obrigar a pessoa a concluir a obra, o juiz podendo determinar pagamento de multa ali caso não fosse cumprido. E falei também que vocês poderiam pedir a rescisão do contrato. Mas eu terminei o vídeo dizendo o seguinte, da preocupação de você não fazer absolutamente nada, com base no exemplo da youtuber que eu tinha visto o filme, onde material de acabamento dela, que está dentro da obra, está começando a ser deteriorado por causa do abandono da obra. Simplesmente ficou lá jogado. Então vamos lá. A gente começa falando, obviamente, dos prejuízos materiais, porque você pagou por aquele material, o material está abandonado, aquela construção que vai ficando antiga ali, começa a chover, começa a deteriorar as paredes, os acabamentos, porque não tem impermeabilização, às vezes não tem cobertura, ainda não tem telhado, está só na laje, começa o gotejamento, as paredes começam a embolorar, começa a criar limo, né? Então você começa a ter um prejuízo ali com aquele material. A segunda coisa é a questão de tempo. Muitas vezes a pessoa que está numa construção dessa, ela está morando num outro lugar e ela precisa que termine essa obra para ela mudar. Porque enquanto ela não muda, ela está pagando aluguel, né? Então tem essa situação aí que precisa ser resolvida. Uma terceira coisa eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de alguns anos atrás, de um cliente que tinha uma situação exatamente como essa. Era um imóvel muito grande na cidade de Arujá, eu estou falando de São Paulo, né? Estou em Guarulhos, São Paulo, e esse imóvel estava sendo construído dentro de um condomínio fechado na cidade de Arujá. Mas não é que a pessoa, o empreiteiro, que era um arquiteto, não é que ele atrasou ali a obra alguns meses, não. Já faziam 2 anos e o homem não entregava a obra. Hoje, amanhã, e nada acontecia. Quando o caso chegou para mim, para a gente dar uma analisada, estava na parte dos acabamentos. E o advogado, quando tem uma situação dessa, conforme a complexidade do problema, conforme o tamanho da obra ali que a pessoa contratou, o gasto que ela já teve, e no caso do meu cliente faltava só uns 10% para ele quitar o valor ali, porque ele fez um acerto em dinheiro diretamente com o empreiteiro, né? Não usou financiamento. Então faltava só uns 10% para ele terminar de pagar. Então, quando a gente tem um caso assim, não dá para você falar de cara, faz assim e entra na justiça. E já vou explicar para vocês na sequência por quê. Aí, quando a pessoa chegou, que eu fui examinar o caso, peguei o contrato dele e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, estava demorando demais a conclusão daquela obra. E tudo que o bendito do homem fazia tinha problema. Então, tinha problema e tinha que ser substituído. Então, tanto é que essa casa teve que ser repintada, piso teve que ser trocado durante a obra. Olhem o absurdo. E aí, eu comecei verificando a situação do contratante. Então, de cara, quando eu fui puxar uma certidão no Tribunal de Justiça do nosso estado, aqui de São Paulo, eu encontrei 33 processos contra esse tal desse arquiteto. Aí foi olhado o que se tratava, né? Quase que a totalidade desses processos se referiam a pedidos de rescisão de contrato, obrigação de fazer por obra que ele não concluiu. Ou era problema com pedreiro, ou problema na parte elétrica, ou problema com a parte de pintura, ou seja, mas tinha problema naquilo que tinha sido contratado, que estava dentro do contrato de empreitada, né? Eu chamei o cliente para uma conversa e qual o conselho que eu dei para ele na ocasião? Porque esse fato tem uns 7 anos mais ou menos. O conselho que eu dei para o cliente é que ele chamasse esse arquiteto para uma conversa, explicasse a necessidade que ele estava tendo de mudar logo para o imóvel e convencesse ele a finalizar o serviço.
né? Por quê? Porque não ia adiantar ele entrar na justiça. O homem já tinha 33 processos, o do meu cliente ia ser o 34º, né? Então era mais inteligente negociar com ele, ter paciência para ele terminar, porque já estava no fim, né? Do que ele entrar na justiça. Quem é que vai fazer essa análise? Quem é que vai fazer essa avaliação? Vale a pena entrar na justiça? Não vale? O advogado. Com base no quê? Vai levantar ali a situação do contratante, né? Para ver qual a situação, né? Então, gente, por isso que eu quis gravar essa segunda parte. Quando a gente tem uma situação como essa, você tem que pensar em tudo. Porém, você não pode ficar parado. Alguma coisa você tem que fazer, né? Se é uma situação como essa desse cliente que eu tô falando, a sugestão que a gente dá é uma. Vamos supor que fosse um caso como esse, mas não tivesse condição nenhuma desse cara terminar a obra, desse contratado, desse empreiteiro finalizar a obra. Eu aconselharia meu cliente, contrata um outro, finaliza o serviço, depois a gente estuda a possibilidade de processar ele ou não. Só que no caso aqui não valeria a pena, porque eu já falei para vocês, o homem tinha 33 processos, então não ia compensar. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês é dentro de uma situação já, de um problema já estabelecido, de uma situação que já existe, né? Você já contratou esse empreiteiro, já tá na mão dele, já tá com problema. Então, gente, qual é a lição que eu quero deixar aqui para vocês? Antes da contratação, verifiquem o que o cara está fazendo, né? Eu sugiro até que o cuidado que vocês vão ter com esse tipo de contratação seja o mesmo cuidado que eu aconselho vocês a terem antes de contratar antes de comprar um imóvel. Que seja o mesmo cuidado. Por quê? Porque às vezes a construção, às vezes é até mais cara do que o próprio terreno, sai mais caro do que o próprio terreno, na maioria das vezes. Então, se você vai tomar cuidado para comprar o terreno para não perder depois, eu entendo que você também deva tomar cuidado com a sua construção, né? Porque nesses casos aqui, como no caso, nesse exemplo que eu dei, essa contratação ali implicava a questão da mão de obra e do material. Por isso que eu falei para o cliente, tem paciência com ele e termina. Aí vocês vão de me perguntar, ai doutor, e como que terminou esse caso? Eu também fiquei curiosa. Então, o cara terminou, só que assim, quando o cliente pegou a chave, várias coisas ele precisou refazer. Por exemplo, repintar a parte elétrica, ele teve que pagar alguém para mexer e tudo. Só que mesmo assim era melhor do que ele ter que demandar contra o arquiteto lá que já tinha os 33 processos. Tá bom? Se o vídeo foi útil para vocês, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui, clica aqui no sininho para você receber as próximas publicações. E eu encontro com vocês, gente, no nosso próximo conteúdo. Tchau, fiquem com Deus, até mais!